Sejam muito bem-vindos, aventureiros! Ao nosso redor, temos diversas pessoas praticando diversas religiões, e a pergunta que fica é como nós cristãos devemos lidar com essas pessoas. Que conduta devemos ter? Quais as nossas ações? O que Cristo espera de nós? A primeira coisa que devemos nos lembrar é que Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Então qualquer outra religião que pregar uma salvação que não é obtida por intermédio de Cristo é falsa, é heresia, não levará ninguém à salvação, e sim ao inferno. Essa é a grande verdade. Mas precisamos separar a diferença entre pessoas e as suas ações. As pessoas são passíveis de redenção, de arrependimento de pecado, de conversão. As ações das pessoas precisam ser repudiadas, condenadas, tratadas como pecado. Deus deixou alguns mandamentos através de Moisés. O primeiro mandamento diz: "Não terás outros deuses além de mim." O segundo diz: "Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso." É importante ressaltar que a Igreja Católica alterou esses dois primeiros mandamentos na Bíblia Católica, para que esses dois mandamentos não condenassem a adoração que eles fazem aos santos. É importante também lembrar que Deus não se agrada de que adoremos nenhum tipo de espírito, mesmo que acreditamos que sejam espíritos de luz, pois, como diz o mandamento, não devemos adorar nada que existe no céu, a não ser o próprio Deus. Em outra passagem bíblica, vemos João, um dos apóstolos de Cristo, tentando adorar o anjo que revelou para ele o livro do Apocalipse. E vemos esse anjo repreendendo João, não aceitando a adoração. Esse anjo diz que ele também é um adorador de Deus, e que assim João deveria sê-lo também. Diz assim: "Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus." Então fica muito claro aqui que a adoração a qualquer ser que não seja Deus não vem de Deus. Então qualquer religião que pregar esse tipo de ensinamento não provém de Deus, mas de Satanás. A própria Bíblia nos ensina de que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então devemos ser cautelosos, pois por mais que tenha uma aparência de que é de Deus, devemos examinar as Escrituras se estão de acordo com elas. Outra passagem diz assim: "Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem." Portanto, religiões como o Espiritismo, Candomblé, Umbanda e qualquer outra religião que afirma adorar espíritos e ser guiadas por esses espíritos se enganam por acreditar que são espíritos de luz, quando na verdade são espíritos das trevas disfarçados, porque os espíritos que servem a Deus não aceitariam tal adoração. Diriam que a adoração deve ser somente a Deus, a Cristo. E mesmo as pessoas que afirmam crer em Jesus e continuar seguindo essas religiões não são diferentes dos ímpios. A Bíblia diz que os demônios também creem em Jesus e tremem. Então, crer em Deus, crer em Jesus, não significa ser seguidor de Cristo, não significa ser filho de Deus. Crer, qualquer um pode crer. Segui-lo, santificar-se, renunciar aos seus pecados, somente os filhos de Deus podem fazer. E quem afirma andar com Deus e andar com essas outras religiões, se engana, pois Jesus mesmo disse: "Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos?" Ele também disse: "Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não junta, espalha." Então não tem como andar com Jesus e andar com outros deuses. Quem afirma andar com Jesus e está andando com outros deuses, a verdade é que com Jesus não está andando. A pessoa está andando com Jesus criado na cabeça dela, não o Jesus verdadeiro da Bíblia. Jesus também disse: "Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro."
Mas essa passagem também pode ser contextualizada para outros tipos de adorações, como outros deuses, no lugar do dinheiro. Os cristãos antigos das igrejas primitivas sofreram justamente por este motivo. Eles diziam que Deus era o único Deus e que o cristianismo era a única religião verdadeira, e por esse motivo eles foram perseguidos, assassinados, repudiados pelos gregos e as religiões daquela época. Os gregos, por exemplo, não viam problema em aceitar mais um Deus no meio de um monte de outros deuses que eles adoravam. Mas os cristãos verdadeiros disseram não, só existe um Deus. Os seus deuses são falsos e só existe um Cristo, que é Jesus. E por isso eles foram perseguidos, porque os gregos não aceitaram abdicar dos seus deuses para adorar ao Deus único. Então acreditar que Cristo pode ser adorado com outras entidades é justamente ignorar toda a perseguição que a igreja antiga sofreu por justamente não aceitar essa ideia. Mas como eu disse no começo do vídeo, isso não quer dizer que nós devemos condenar estas pessoas, pois o único que condena é Deus. Nós devemos condenar o pecado, alertar estas pessoas que essas práticas são erradas, levar os princípios do Evangelho, a salvação por meio de Cristo e demonstrar por meio de ações e pregações de que Cristo tem algo melhor para oferecer do que essas outras religiões. E também alertar que Cristo não compartilha sua glória com outros deuses ou qualquer outro tipo de idolatria que a pessoa possa ter. A adoração a Cristo deve ser verdadeira e única, adorando-o como nosso Pai, nosso Cristo e nosso Espírito Santo, pois são a mesma pessoa. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar nas redes sociais e nos seguir também, para que a palavra de Deus possa se espalhar para outras pessoas. Valeu!